O que uma traição tem a ver com necessidade e com os 10 segundos da vida? Se você já ouviu falar nos 10 segundos da vida, bacana, eu posso trazer aqui outras percepções. Se você nunca ouviu falar, então bem-vindo a esse mundo de ferramentas de energia quântica, onde você começa a mover tudo para o que realmente vai criar na sua vida. Qual é a tua necessidade de expor numa rede social uma traição? E aí eu vou pegar aí a situação dessa menina que eu nem conhecia, para falar a verdade, nem ela nem o namorado. E eu achei muito interessante a situação de ir num programa de TV, falar, se expor, falar sobre isso. A necessidade é onde a gente cria alguma mentira para tapar alguma dor, algum julgamento, algum trauma, alguma crença, algo que você decidiu, algo que você concluiu sobre a sua vida. E você precisa expor aquilo para você e para o mundo, para você validar todo o teu julgamento sobre aquilo. E você tem necessidade. Você tem essa necessidade de falar sobre aquilo, de mostrar aquilo. Você entra nesse mundo onde você começa a fazer algo por um ponto que é uma dor, ou um trauma, ou uma crença. E você vai existindo através disso, você vai criando e criando e recriando situações para você validar aquilo. O matrimônio para mim é superestimado, é algo que para mim não faz o menor sentido, e eu já fui casado 2 vezes, isso não faz o menor sentido no meu mundo. E eu olho e percebo que todas as vezes que eu casei foi por uma necessidade. Foi a necessidade de ter que comprovar para a sociedade que eu tinha a validação disso, que eu era aquela pessoa dentro da sociedade, tendo um parceiro. Você tem essa necessidade de ter um parceiro ou você escolhe ter um parceiro? Tem uma diferença, tem uma grande diferença. Você escolher, você não está na necessidade, você está na energia da criação dos 10 segundos, onde você olha para aquela pessoa, você olha para aquela situação e você percebe que aquilo vai criar no seu mundo. Como você percebe? Começar a olhar para você e perceber verdadeiramente o que é a realidade que você quer ter. E não a que você tem que funcionar, porque a sociedade fala que você tem que funcionar. Porque o planeta te mostra isso, porque o teu mundo familiar te pede aquilo. E aí você vive naquela eterna necessidade de ter que fazer diversas situações. E a necessidade, ela está atrelada a todas as expectativas que você cria. Tá tudo ali, tudo conectado. Então, se você tem aquele parceiro e ele não funciona daquele formato que você estipulou na sua cabeça que ele deveria funcionar, você gera uma frustração, você gera todo um movimento interno de dor, porque ele não está funcionando a partir da premissa que você criou na sua cabeça, que você criou na sua vida. E você tem a necessidade que ele funcione a partir daí. Só que desde o primeiro dia que você o conheceu, você já sabia exatamente quem ele era. Só que de repente ele era o único que estava disponível para estar com você. Então você finge que não vê toda a forma dele de ser, porque você tem a necessidade de ter que ter alguém. Então você apaga do teu campo. E aí você começa a namorar, até que você casa, e aquilo começa a ficar insustentável. E você gera uma frustração interna, não só em você, como no outro também, porque se você trouxe alguém para o teu campo através de uma necessidade, ele se alinhou com isso, então ele também estava alinhado na linha da necessidade, seja de ter alguém, ou seja de funcionar como o outro lado de alguém, não por uma escolha. A escolha é diferente. A escolha você olha naquele dia e você percebe o que você vai fazer com aquele parceiro. Seja um amigo, seja um parceiro de negócios, seja uma relação amorosa. Você entra nos 10 segundos. Se a sua vida começar a funcionar pelos 10 segundos, você vai criar além, você vai sobrecriar além, porque você está a cada 10 segundos percebendo o que cria mais no seu mundo, o que é mais vertido no seu mundo. E você não tem julgamento por isso. Você não tem julgamento por ser essa pessoa que observa tudo, percebe o que vai criar. Você pode usar práticas muito fáceis para acessar isso. Se eu não tivesse que ter alguém nesse momento, como seria a minha vida? Joga essa pergunta para você e percebe tudo que vai sendo visualizado no seu campo. Se eu não tivesse que ter alguém nesse momento, como seria a minha vida?
Percebe o que vem. Já que eu comecei falando de relacionamentos, se eu não tivesse que não ter ninguém, como seria a minha vida? Porque você também pode jogar para o outro lado. Às vezes você está defendendo a necessidade de ser solteiro. De repente, é um ponto de vista que você criou. Então você pode jogar a ferramenta para o outro lado também. Se eu não tivesse essa necessidade de ser solteiro, como seria ter alguém? Eu jogo para mim eventualmente essa pergunta e eu começo a rir, porque eu olho, não quero, não escolho isso. Não tenho paciência para ter um relacionamento atualmente. Não tenho mais essa paciência, não tenho mais essa disposição, porque o outro para mim, ele não é mais uma necessidade que eu tenha, e ele é uma escolha nos meus 10 segundos. Então pode ser um cinema, um jantar, uma noite, um fim de semana, uma semana, 15 dias, um mês. E eu solto quando eu percebo que não está criando mais no meu mundo, porque eu não tenho a necessidade de ter a pessoa no meu mundo. Isso serve para as amizades, isso serve para a família, isso serve para negócios, isso serve para tudo, onde você está efetivamente olhando na perspectiva dos 10 segundos. Então você olha agora para o teu mundo. Se eu não tivesse que ter esse emprego, eu continuaria nessa empresa? Joga essa pergunta. Porque até o seu emprego pode ser uma escolha ou uma necessidade. Necessidade de você olhar para ele como: "Ah, que bom, finalmente alguém olhou para mim e me deu esse emprego, como eu sou grato a esse emprego". E aí você tá ali sendo escorraçado, fazendo diversas coisas que não deveria fazer, mas você mantém aquilo porque você não sabe o dia de amanhã, porque você não sabe como está o mercado de trabalho, ou porque dizem que o mercado de trabalho está muito difícil. E aí você vai aguentando, e aquilo vai te trazendo uma depressão, uma ansiedade, ou você pode entrar num burnout, seja qual for das situações, é porque você não está sendo os 10 segundos. Você está preso numa expectativa que você criou e numa definição dela. E aí você não olha para os 10 segundos. Quando você começar a olhar para os 10 segundos, você vai criar além. Então começa a olhar para os 10 segundos. Olha para quem você está namorando. Olha para o teu marido, olha para a tua mulher. Pergunta: eu estou com você por uma necessidade? Joga essa pergunta. Percebe? Se eu não tivesse necessidade de ter você, como seria minha vida solteiro? Jogue e percebe, percebe. Por eu estar com você, eu crio mais no meu mundo? É uma pergunta que eu uso muito. Por eu estar com você, eu crio mais no meu mundo? Percebe. Expande ou não? E aí você está saindo da necessidade, está entrando nos 10 segundos. Os 10 segundos é onde você vai criar. E aí você vai olhar e vai perceber se você continua ou não naquele formato que você criou na sua cabeça. Então você está nos 10 segundos ou você está na necessidade? Qual está sendo o teu espaço real? E aí você cria situações para provar para você mesmo como a vida é injusta com você. Só que a vida não é injusta, é você que não está nos 10 segundos, é você que está na necessidade de tudo. Então a vida não é injusta, é você que não está olhando pelos fragmentos de 10 segundos para criar a sua vida exatamente como você gostaria. E aí você mantém pessoas, situações, lugares presos a você, porque você tem necessidade daquilo. Até para você ter do que falar com seus amigos ou com a sua família, ou reclamar, reclamar de uma sogra, reclamar do marido que não guarda a louça. Percebe? Se aquilo de repente é algo que te incomoda tanto, ou se você pode ter uma outra possibilidade, contrata uma empregada. Ah, mas eu não tenho dinheiro, e não vai ter nunca. Porque se você joga esse pensamento que você não tem o dinheiro, você não vai criar o dinheiro. É você olhar pela possibilidade. Então, se teu marido, que é uma coisa que mulheres reclamam muito, não guarda a louça, não tira a cueca do chão, tal vocês dois criarem dinheiro para terem uma empregada em casa. Percebem? Ao invés de você ficar na energia da necessidade de reclamar do outro, para você ter uma razão muito bacana para não ter relação sexual com aquela pessoa, porque afinal de contas você já justificou, você já falou por que que você não quer olhar na cara dela hoje, quando na verdade você que não quer olhar, e aí você arrumou uma desculpa para isso, para não poder ter que fazer o que você não quer.
E aí, se você começar a olhar por esse outro espaço, você vai criar além. Então, nesses 10 segundos, o que está sendo real para você no teu mundo? E o que está sendo fictício a partir de tudo que você construiu, de como deveria ser a vida? Essa menina eu achei muito interessante, porque eu nem a conhecia, começou a aparecer tudo, e eu vi assim: "Nossa, né, a pessoa tem tanta necessidade de mostrar como ela é uma coitada, como ela está sendo uma vítima, que ela vai até para programas de TV para mostrar isso". Ah, tá. E aí ela vai criar dinheiro também. Agora, e se você puder criar dinheiro de um outro espaço, sem ser pela dor e pelo sofrimento? Tudo é uma escolha. A alegria é uma escolha, a felicidade é uma escolha, a tristeza é uma escolha, a dor é uma escolha. É você começar a olhar. Eu ainda me coloco na necessidade de vítima, onde tudo acontece comigo, ou eu me coloco no espaço de: "Ok, isso está acontecendo. Se eu só tivesse 10 segundos agora, o que eu faria para mudar isso?". Você joga. Isso está acontecendo. Se eu tivesse somente 10 segundos agora, o que eu poderia fazer aqui para mudar isso? Então você começa a olhar como está acontecendo alguma coisa, eu já tenho consciência daquilo, não é o que eu quero. Então, beleza. Se eu só tivesse 10 segundos, o que eu poderia fazer agora, que eu ainda não fiz, que mudaria isso? E aí você entra no espaço da tua criação, da tua realidade que você quer. Não no espaço de ter que falar para o outro o que ele faz ou deixa de fazer. Começa a ter um outro olhar sobre o outro. Começa a olhar de uma outra forma. E para você também. Porque tudo na tua vida é você quem cria, não é ninguém, é você quem cria. É você. Desde você aceitar uma realidade a vida inteira e acreditar que é assim mesmo, ou foi Deus que quis assim, ou seja lá qual for a desculpa que você dá para você, e tá tudo certo também. Ou você começar a olhar: "Ok, eu tô com 82 anos, não gosto mais disso. O que que eu posso fazer nesses 10 segundos para mudar isso?". Porque às vezes as pessoas desistem pela idade também. Desistem de fazer alguma mudança pela idade e continuam aceitando aquilo tudo. Então é só você olhar e mudar o teu prisma. Sai do espaço da necessidade e entra no prisma dos 10 segundos. Se eu só tivesse 10 segundos agora, o que eu faria aqui? Se eu só tivesse 10 segundos agora, qual seria a nova possibilidade que eu daria a isso? O que eu ainda não fiz sobre isso, que se eu fizesse nesses 10 segundos, mudaria isso. Você vai brincando com as perguntas e vai vendo o que vai vindo à sua cabeça. E você vai funcionando por esse novo espaço. Sai da necessidade e entra na criação da tua vida. Se você não tivesse nenhuma necessidade e só tivesse os 10 segundos para efetivamente começar a criar a realidade que você quer, você continuaria na necessidade ou você entraria no desconhecido dos 10 segundos? Percebe?